Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Matemático Humanista ao vivo. Sou Carlos Matias e hoje o programa vai ser muito bacana sobre um tema que foi solicitado por vocês humanistas em alguns programas anteriores. Eu me lembro que eu fiz uma enquete perguntando qual seriam os temas mais, assim, conteúdos matemáticos da matemática escolar, digamos, que vocês gostariam que eu falasse a respeito. E aí, na ocasião, vocês disseram que análise combinatória e trigonometria seriam dois temas que vocês gostariam muito que eu falasse a respeito. Então, é isso. Vamos falar a respeito de trigonometria. Deixa eu dar boa noite a todos os presentes aqui no chat, a Márcia Guiar, ao Carlos Alexandre, a Bárbara Marinho, Kelly Santos, Ricardo Almeida, ao Rodrigo Gomes, a Débora, ao João Rodrigo, todos os super-humanistas que sempre estão presentes, nunca me deixam sozinho aqui no programa. Eu estou muito feliz, hoje foi um dia muito especial, a Matemática Humanista fez uma palestra lá no CAIC, Nações Unidas, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. A professora Kelly Regina muito gentilmente me convidou e eu falei para jovens lindos e maravilhosos. Um beijo para aqueles estudantes maravilhosos, um beijo para a Kelly, que me recebeu com muito carinho. Amanhã a Matemática Humanista estará lá em São Pedro da Aldeia, fazendo uma palestra também muito bacana. Então, queridos, é a Matemática Humanista se espalhando em amor por todos os lugares. Eu sou grato a vocês que participam, que assistem ao programa e que vem trazendo toda essa energia positiva, bacana, e fazendo esse projeto crescer. Então vamos lá falar sobre trigonometria. O que nós vamos falar no programa de hoje? Hoje o programa está grande, eu vou ser um pouco ágil em algumas partes para a gente focar no que é mais importante. Sobre o que nós vamos falar? Eu vou falar sobre a trigonometria, um pouquinho de história. Na verdade é um pouquinho mesmo, é só um sabor de história, muito brevemente, rapidamente, 5 minutinhos. Falar sobre um pouco da geometria, trigonometria na escola, sobre algumas características, alguns pontos que normalmente são abordados já no ensino fundamental e que quando chegam no ensino médio acabam tornando-se trigonometria, né, ou então sustentando a trigonometria do ensino médio. Vou falar um pouco sobre 3 grandes momentos da trigonometria na educação básica. Isso é uma coisa bastante importante que eu vou falar. Algumas sugestões sobre como aprender, sobre como ensinar, mas na verdade tudo que eu vou falar aqui já meio que compõe algumas sugestões sobre como aprender e sobre como ensinar de um modo geral. Ao final eu acabo o programa com um quadro comparativo muito simples da trigonometria com campo numérico, que eu acho que é um bom quadro comparativo para professores e estudantes refletirem sobre as melhores maneiras de abordar esse conteúdo. Tá certo? Então, pessoal do chat, pessoal, Marcos Vinícius chegou, Júnior Guite também, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Um pouquinho de história. A trigonometria, ela começa, grosso modo, ligado às questões das navegações, isso aí já no Egito, né? E astronomia, né? O estudo de projeções foi algo também bastante importante para que esse início do que hoje a gente chama de trigonometria se desse. As primeiras sequências numéricas, se eu puder chamar assim, elas se deram muito devido a marcas de como que sombras evoluíam o comprimento das sombras ao longo do dia, em função do tempo, para relógios ou marcações de tempo, né, informais. Algo bastante interessante. Alguns matemáticos gregos merecem assim, destaque nesse período. Hiparco é um primeiro que usa o sistema sexagesimal dos babilônios na divisão da circunferência em 360 partes. Isso foi algo importante, provavelmente herdado da questão da base de representação numérica
sexagesimal, difícil de falar isso, né? Queria destacar também Menelau, que vem um pouquinho depois, particularmente sobre um teorema foi bastante importante, que é um teorema que Menelau coloca sobre em que circunstâncias quadriláteros são inscritíveis em circunferências. E isso foi bastante importante, particularmente uma obra chamada Esférica, ou Geometria Esférica, né? Onde ele aborda vários problemas de triângulos esféricos, por exemplo, que mais tarde dariam muita sustentação aos estudos da trigonometria. Os gregos, eles consideravam os problemas de muito interesse eram problemas que envolviam cordas, né, no estudo da circunferência. Então, por exemplo, se eu peguei um arco duplo, um arco 2θ, e eu tenho um segmento radial ali que é a bissetriz desse ângulo 2θ, então tenho θ para cima e θ para baixo, né? Então essa corda destacada na cor vermelha, qual é a medida dessa corda? Por exemplo, se essa circunferência tiver raio 1, né, metade dessa corda seria o seno de θ. Né? Então essa corda tem comprimento 2 seno de θ. Tá certo? Então isso é uma coisa interessante, até que deu origem à palavra seno, que é algo assim curioso. Quer dizer, Ptolomeu escreveu um livro, na verdade, uma obra com vários livros, e no capítulo 11 do primeiro livro dessa obra, chamada Almagesto, na verdade teve vários outros nomes, mas no Almagesto de Ptolomeu já havia uma tábua com medidas de várias cordas desse tipo, né? E aí, no caso, o que hoje nós chamamos de seno seria a meia corda, né? Então, os árabes posteriormente chamaram isso de arda giva, que seria meia corda, né? Isso foi resumidamente adaptado e abreviado só para giva. Olha isso. Aí o giva, né, foi adaptado para giba, né? E aí, em um equívoco de tradução, o giba foi traduzido para jaibe, foi lido como jaibe. E jaibe significa dobra, saliência. E aí, no caso, quando foi feita a tradução para o latim, aí fez-se a tradução para sinos, né? E isso é uma coisa curiosa. E o sinos virou o seno. Então teve um equívoco na tradução, nessa passagem do giba para jaibe. Isso foi uma coisa assim curiosa que deu origem à palavra seno. Posteriormente, no avanço da história, entre os séculos 9 e 15, várias tábuas bem mais precisas, em sexagésimos também, envolvendo as outras entidades trigonométricas, que não apenas os senos, né, mas outros comprimentos envolvidos e com tábuas melhor produzidas, né? Já no século XVI, o matemático Vieti, ele aproximou álgebra e trigonometria bastante, né? Na verdade, ele usou recursos trigonométricos dentro dos estudos em álgebra que ele fazia na ocasião, e ele comprovou e trabalhou várias relações importantes hoje, como a lei dos cossenos, por exemplo. Tá? Isso foi no século XVI. Né? A partir do século XVII, aí as coisas mudaram bastante, porque com o cálculo, né, e a análise matemática que ganharia mais corpo a partir do século XVIII, a trigonometria ela acabou sendo revista sobre novos olhares, né? Particularmente no olhar da análise complexa. Isso é uma coisa curiosíssima, né? A trigonometria ela foi revista em vários aspectos usando números complexos, particularmente no século XVIII. Então, vários matemáticos historicamente foram responsáveis por esse movimento como um todo, culminando no Euler, no século XVIII. Então há
uma expressão matemática muito interessante chamada fórmula de Euler, vocês devem conhecer, que envolve uma exponencial com um número complexo i vezes um ângulo θ. Esse θ em radianos, sabe? E o Euler, quando pensou nisso, esse e elevado a iθ, o que ele representa, grosso modo, é uma rotação de θ graus no anti-horário. Quando você pega, por exemplo, um vetor e você multiplica por e elevado a iθ, o que você faz com esse vetor é você rodar θ graus no sentido anti-horário. E então, se você elevasse e elevado a i π, e elevado a i π, seria rodar 180 graus, né? Seria rodar π radianos. Mas rodar π radianos é virar para trás. É pegar um vetor e você virar π radianos, né? É como se você multiplicasse o vetor por -1. Então essa forma está bem aqui embaixo, aqui, ó, elevado a πi igual a -1, veio daí, de que uma rotação de π radianos em qualquer vetor é o mesmo que invertê-lo, tá certo? Então essa é uma fórmula bastante interessante. Para quem achou isso meio esquisito, eu queria falar para convidá-los a ver um episódio anterior da Matemática Humanista, que é Professor, para que serve o número complexo? Lá eu falo um pouco sobre essas maluquices daí. Eu não vou me esticar na parte histórica, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu queria só falar um pouquinho rapidinho, só para dar um gostinho, porque eu acho tão chato falar só de conteúdo, eu queria falar um pouquinho da parte histórica. Agradeço ao Luiz Fernando Lopes, que chegou, muito obrigado, Luiz. Ao Gabriel Venâncio, que está agradecendo pela palestra de hoje lá no CAIC. Cara, que bom, hoje eu falei sobre como estudar matemática, foi tema de um programa aqui da Matemática Humanista, mas aí eu fui falar com os estudantes, foi algo muito mais íntimo, muito mais legal. Eu amei, um beijão, Gabriel, para você e para todo mundo lá no CAIC. A Valéria Nakayama também tá dando boa noite, o Paulo Henrique, Wesley, todo mundo, Matheus Gama, Luciano Lagos. Nossa, hoje está cheio aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então, quem tiver com o celular na mão, dá uma fotografada ou dá uma escaneada nesse QR Code que está aí. Vocês terão acesso a um site que tem informações bastante... não é muita informação, mas assim, é bem direitinho que está lá, e assim, bem direto ao assunto, não é uma coisa muito longa, que é lá no site da USP, em um site da USP, eu acho que é do Instituto de Física. A Matemática Humanista aí, ó, vamos lá. Então, o pessoal, basta escanear com o celular, já vai chegar lá no site, fala um pouco sobre a parte histórica, isso que eu falei um pouquinho, mas com muito mais detalhes, tá? Então convido vocês a assistirem aí. Perguntas, quero saber o pessoal do chat, o que vocês estão achando. Então, pessoal, façam perguntas, eu hoje vou parar algumas vezes, mas a gente está com um programa grande. Pessoal que está me assistindo, fique aí, fique a postos. Eu vou falar sobre coisas muito importantes. Eu vou dedicar um tempo especial para falar sobre o radiano, sobre o que é radiano, por que radiano. E é impressionante como vários estudantes e professores, às vezes super experientes, figuraças nas universidades, gente, falam cada besteira do radiano, que eu falei assim, cara, eu vou matar esse radiano ao vivo hoje. Então hoje, queridos, eu vou explicar para vocês tudo sobre o radiano, tá certo? Então, tem uma pergunta aqui do Lucas Burlier Ribeiro, tá perguntando aqui uma coisa, vamos lá. Professor, boa noite, por que não temos mais cursos de cálculo com o senhor na UF? Rapaz, olha só, Lucas, o que acontece é o seguinte, deixa eu falar contigo aí. O que acontece é que lá na UF, o curso de licenciatura em matemática, ele passou por uma reforma curricular, e essa reforma acabou criando novas disciplinas dentro do curso de licenciatura. E não são todos os professores do departamento
que tem maior afinidade com as disciplinas do curso de licenciatura. E aí há poucos professores, né, que têm maior afinidade com essas disciplinas. Então acabou agora para mim que eu estou tendo que pegar essas disciplinas. Nesse período eu estou com tópicos em educação matemática e novas tecnologias no ensino da matemática. Por sinal, um próximo programa, não o próximo programa, mas um próximo programa da Matemática Humanista vai ser sobre o uso de tecnologias, tá certo? Vai ter um programa sobre inclusão, matemática inclusiva, tá certo? Especial sobre matemática inclusiva. E preparem-se, anotem aí, um especial sobre geometria. E ensino aprendizagem de geometria em mais de um programa e com uma super entrevista. Então, tem muita coisa legal da matemática humanista vindo por aí, tá certo? Temos uma outra pergunta aqui do Super Matheus Gama, amigão lá da UF, perguntando o seguinte: na sua opinião, qual a importância central no ensino da trigonometria? Matheus, veja, o ponto central, até inclusive é isso uma das coisas que eu vou falar aqui. Em termos de conteúdo, o ponto central para mim é a questão da semelhança. O conceito geométrico de semelhança, que seria quase a encarnação geométrica da ideia de proporcionalidade. Tá? Então, o conceito de semelhança geométrica é um conceito, é uma ideia fundamental da matemática e que acaba se realizando na geometria muito em parte por meio da trigonometria. Tá certo? Então, eu acho que quando a gente pensa em ensino da trigonometria, eu acho que explorar essa relação com o conceito geométrico de semelhança é fundamental. Né? Eu vou falar sobre isso hoje, durante todo o programa, na verdade. Né? Agora, sobre a questão da trigonometria enquanto conteúdo, aí é um nó. Na realidade, é como se a trigonometria fosse um ponto de encontro de várias questões que são mais difíceis na matemática, na educação básica, e todas elas, de alguma maneira, concorrem para esse ponto que a gente chama de trigonometria. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em identificar quais são os pontos mais difíceis, mais complexos, para a gente conseguir dar conta de superá-los, digamos assim, né? E principalmente para os alunos aprenderem, porque o fim é esse, tá certo? O Matheus pergunta assim: qual o motivo que muitos professores não abordam, por exemplo, a construção do círculo trigonométrico? Pois é, Matheus, eu vou falar sobre isso também já já. Eu vou dar uma resposta mais curta, porque tem a ver com o que eu vou falar na sequência. Mas o que me preocupa nisso, eu concordo com a sua pergunta, eu acho que ela reflete uma preocupação que eu também compartilho, e eu acho que o ponto que vai ficando mais difícil agora, porque com a Base Nacional Curricular Comum, a base ela não dá um foco no círculo trigonométrico. Na verdade, ela jogou, eu vou até falar sobre isso, ela jogou a trigonometria para o ensino médio completamente. Não tem mais nada, não tem mais trigonometria no triângulo retângulo no ensino fundamental. Então jogou para o ensino médio. E no ensino médio, você tem as questões da semelhança e depois passa para funções trigonométricas. Não tem uma ênfase mais explícita nesse meio de campo, que é o círculo trigonométrico. Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Beleza, Matheus? Então, vamos então dar sequência, que hoje o programa está grande. Trigonometria. O que é trigonometria? Bom, a trigonometria ela é uma parte da matemática que estuda, não vou dizer que estuda o triângulo, mas passa fortemente pelo triângulo. Então, a questão é por que o triângulo? Por que o triângulo é o polígono fundamental da história? Por quê? Né? Então, um primeiro ponto é naturalmente a questão das projeções. Quando você pensa em um esquema para representar uma sombra ou uma projeção de algo no chão, né, os triângulos surgem com muita naturalidade. Né? Além disso, tem a rigidez. Eu vou tirar a minha imagem aqui no cantinho. Eu quero que vocês observem essa figura que está atrás de mim. Ó, vejam bem aí, vejam bem. Eu tenho 3 polígonos desenhados sobre essa malha quadriculada. Tem um triângulo, tá certo? Na parte de baixo.
E na parte de cima eu tenho um quadrado, né, de lado 5, né, e um losango, né, que não é quadrado, tá certo? Também de lado 5. Então você repara que esses dois quadriláteros que estão aí em cima, ambos têm lados, todos os lados medindo 5, todos eles, tá? Um é um quadrado e um é um losango que não é um quadrado, tá certo? Embaixo eu tenho um triângulo. Então, qual é o ponto fundamental da história, que a gente chama de rigidez do triângulo? Todo triângulo ele é unicamente determinado pela medida dos seus lados. Então, se eu tiver um triângulo 3, 4, 5, é um só, a menos de um movimento rígido, de você arrastar ele para cá ou para lá, ou você rodar, o triângulo é aquele. Um quadrilátero, não. Aqui eu vou sair da frente. Esses dois quadriláteros aí, que estão aqui em cima de mim, esses dois, eles têm os lados todos medindo 5. Só que um tem todos os ângulos retos, o outro não. Tá certo? Então, já que a trigonometria ela busca de alguma maneira, e principalmente, estudar relações entre ângulos e comprimentos, né, de lados e figuras geométricas e tudo mais, o melhor polígono para você trabalhar isso é o triângulo, porque as relações entre lados e ângulos internos é muito mais íntima, tá certo? Você não consegue mudar o comprimento de um lado de triângulo sem ferrar com algum ângulo, tá certo? Já, por exemplo, com quadriláteros, você consegue mexer no quadrilátero e mudar os ângulos, tá certo? Sem mudar comprimento. Isso é uma coisa que dificulta um pouco a situação. Além disso, o triângulo ele é meio que uma base, é o menor polígono, né? Então você consegue decompor qualquer polígono, né, em triângulos. Então isso é uma coisa que acaba realmente tornou o triângulo o polígono a ser estudado, tá certo? Então, a trigonometria na escola tem 3 grandes momentos, tá certo? Tem 3, deixa eu só citar aqui. Tem 3 grandes momentos na escola, a trigonometria. O primeiro momento, agora eu vou dizer primeiro momento, antes da BNCC. Eu, por sinal, queria até comentar isso. Como muitos colegas que estão hoje no ensino fundamental, que estão no ensino médio, estudaram, né, no fundamental sem a base nacional curricular ainda implementada, eu acho que tem muitos colegas. Eu vou falar um pouco antes da base e um pouco depois da base. Eu não vou falar só depois da base, não, porque muitos colegas fizeram o ensino fundamental ainda referenciados sem aporte da base. Tá certo? Então, na escola, no ensino fundamental, como era antes da base, há uma ideia fundamental muito importante, que também está na base até, é chamada proporcionalidade. Essa ideia fundamental da matemática ela está em todo lugar e não apenas na matemática. Ela está em quase em todas as disciplinas. Tá certo? E dentro da matemática, em vários campos. No campo numérico, no campo geométrico, no campo algébrico. Então, a proporcionalidade ela é uma ideia fundamental que está impregnada em vários campos da matemática. Então, a trigonometria, eu sempre falo brincando que ela é uma esquina, tá, num encontro de 2 ruas. Uma chamada proporcionalidade e a outra chamada geometria. Quando você pensa em proporcionalidade e geometria, nasceu a trigonometria daí. São as 2 ruas que se cortam e definem a trigonometria. Vai ficar mais claro isso no que eu vou falar a seguir. Mas eu pergunto aos humanistas que estão presentes aí, tá? Me respondam, qual é o primeiro resultado de geometria aonde a noção de proporcionalidade se coloca de maneira mais explícita? Qual é o primeiro resultado geométrico
de proporção geométrica mais explícito, qual seria? Digam aí para mim, pessoal no chat que está perguntando, está me ouvindo, qual é o primeiro resultado? Olha aqui, deixa eu fazer mais uma provocada. A matemática humanista aqui na caneca, rapazes, essa caneca, tá todo mundo falando dessa caneca. Tá um negócio. Então, o primeiro resultado é o Teorema de Tales. Isso é até uma coisa curiosa. A gente chama de Teorema de Tales um teorema que lá fora o Teorema de Tales é outro. Mas o Teorema de Tales das paralelas, quando são cortadas por duas secantes, lembra? Aquelas paralelas cortadas por duas secantes? Pois então, o que o Teorema de Tales fala é que essas duas secantes, quando cortam o feixe de retas paralelas, eles definem segmentos proporcionais, cujos comprimentos são proporcionais. Vocês vão reconhecer, eu já vou mostrar isso aqui. Então, até recentemente, a trigonometria no triângulo retângulo chegava no 9º ano do ensino fundamental. Mas agora a Base Nacional Curricular Comum jogou isso para o ensino médio. Ou seja, no ensino fundamental, a gente vai até semelhança. No 9º ano, a gente fala de semelhança. Agora, aquela trigonometria inicial, seno, cosseno, tangente, só no triângulo retângulo, isso foi para o ensino médio. Tá certo? Então isso é uma mudança, tá ok? Na BNCC é só no ensino médio. Então olha só. Esse é o teorema de Tales, né, do feixe de paralelos que é atravessado por duas secantes. Vocês devem lembrar disso. Né? Tem um segmento ali DC, por exemplo, DC, aí tem DC está para FE, assim como CA está para EB. E aí você representava isso por essa razão que está aqui. Tá certo? Então você tem uma relação de proporcionalidade entre segmentos correspondentes definidos, né? Isso vale para outros segmentos que estão aí. Tá certo? Então eu queria só representar. Esse é o Teorema de Tales. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora aqui é uma coisa bastante interessante. Para vocês entenderem, porque esse é o primeiro resultado de trigonometria da escola. Primeiro resultado de trigonometria. Primeiro resultado de proporcionalidade geométrica na escola. Então, queridos, vejam só como isso vira trigonometria. Eu vou agora aqui pedir que vocês prestem bem atenção no que eu vou mostrar aqui. Então, aqui está o feixe de paralelos cortado por duas transversais. Tá ok? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou virar essas paralelas, eu vou colocá-las na vertical e eu vou girar essa figura toda. Reparem que... Olha aqui, ó, eu vou começar a virar aqui, ó. Olha só. O A eu vou botar para cá. Olha só que legal. Então, as minhas paralelas estão em pé. Aí eu vou pegar esse pontinho C aqui, eu vou arrastar um pouquinho mais para cá. E essas secantes, elas se cortam em um ponto. E... olha só que loucura. Eu tenho aqui, digamos que esse triângulo seja retângulo, tá certo? Vamos supor. Não está muito retinho, mas tudo bem. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja retângulo. Então eu tenho aqui vários triângulos retângulos, tá certo? E todos esses ângulos que estão aqui, eles são congruentes, tá certo? Como esse daqui é o mesmo. Então eu tenho aqui vários triângulos que são semelhantes. Então você vê que esse teorema das paralelas, se você prolonga essas secantes até que elas se cortem em um ponto, você vai ter elas definem um conjunto
de triângulos semelhantes, tá certo? Então esse é o grande X da questão. Porque, veja, esse teorema de Tales, ele acaba virando sobre aqueles triângulos, isso daqui, ó, que está aqui em cima. Toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina outro triângulo semelhante ao primeiro. Tá? Então, esses triângulos VFD, VEC, VBA, são todos semelhantes. Tá certo? Então, com isso, eu tenho relações de proporcionalidade que já vem lá do teorema de Tales, acaba invadindo isso daqui, né, e dando até o significado do conceito de semelhança nos triângulos equivalente à proporcionalidade de lados. Não nos quadriláteros ou polígonos com maior número de lados, mas nos triângulos, dois triângulos são semelhantes sem somente ser, eles possuem lados proporcionais em correspondência. No caso, por exemplo, FD está para VD, assim como EC está para VC. E aí, se você olhar aquela relação que está ali, aquela igualdade lá de duas razões, né, de semelhança, elas são a tangente, é um nome, tá certo? Ela é a tangente do ângulo alfa. FD sobre VD é a tangente de alfa, tá certo? Claro, supondo que esses ângulos são retos ali embaixo, tá bom? Então, mesma coisa, EC sobre VC é a tangente também. Então é como se eu estivesse dando nome às razões de semelhança, né, existentes no triângulo retângulo. Então isso aí é um ponto importante. E aí a chave da questão, né, como isso vira trigonometria realmente na escola, que pelo menos daquela antes da base, é que essas razões de semelhança, deixa eu sair da cena aqui para vocês conseguirem ler, tá certo? Essas razões FD sobre VD, EC sobre VC, elas sempre são iguais entre si, mas os valores delas, né, sempre dependem de alfa. O que eu quero dizer é, se eu aumentar, tá certo? Se eu aumento o valor desse alfa, né, essas razões, elas mudam de valor. Elas continuam iguais entre si, mas elas mudam de valor. Então, tem uma relação de proporcionalidade para cada ângulo que você pega. E esse é o X da questão da trigonometria. O que você chama de tangente de um ângulo é uma relação de semelhança associada àquele ângulo, né? O seno é outra, o cosseno é outra. Então são razões de semelhança que ganharam nome, tá certo? Essa é a chave da questão da trigonometria no ensino fundamental, tá ok? Então, o ensino fundamental antes da BNCC, resumindo, grosso modo dar nome a razões de semelhanças, de semelhança no triângulo retângulo, tá certo? Os problemas que são colocados no ensino fundamental de trigonometria normalmente são problemas envolvendo medidas inalcançáveis. Olha, eu quero medir o comprimento lá longe, mas eu tenho acesso a esse comprimentozinho aqui perto. Aí você usa relações de semelhança para tentar obter medidas que estão muito longe ou que não podem ser alcançáveis, digamos assim, alcançadas diretamente. Você não consegue fazer uma medição direta, então você tenta comparar de forma proporcional com outra que você tem acesso direto, tá certo? Então isso é um tipo de problema que é muito interessante, que acontece no ensino fundamental. Mas, por outro lado, isso é uma coisa muito curiosa. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Isso. Uma coisa muito curiosa é que também tem as tolices, né? Também tem as besteiras, né? As besteiras da trigonometria do ensino fundamental. Por exemplo, rampas de cadeirante, rampas de acesso, aqueles problemas de rampa. O sujeito teve que fazer uma rampa para ter acesso num banco.
uma rampa para cadeirantes. Aí você coloca a rampa com 30 graus de inclinação. 30, só porque o seno é um meio. Aí você cria um ângulo totalmente fajuto, né, e um absurdo, uma rampa de 30 graus, só um foguete sobe uma rampa de 30 graus. Você imagina um cadeirante se ele vai subir uma rampa de 30 graus. Né? Ou então aquelas bobagens de escada encostada na parede, ou a sombra de prédio. Aí você coloca um prédio, uma sombra no chão, e aí você fica dando a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo que, caramba, não faz o menor sentido. Como você vai obter a distância do topo do prédio até onde você está, sabe? Então são uns problemas extremamente artificiais, só para você poder usar as coisas que a escola acabou de ensinar. Então, não é muito legal, eu acho, o tipo de problema proposto. Nesse momento, eu acho que a gente tinha que assumir, trabalhar com calculadora, trabalhar com estimativa mesmo, trabalhar com ângulos reais, de verdade, 7 graus, 6 graus, sabe? Eu acho que seria muito interessante a gente fazer isso. O segundo momento da trigonometria aí tem a ver com aquela resposta que eu dei para o Matheus, que fez a pergunta, e esse é o ponto mais afetado pela BNCC, né? Vai ter uma certa mudança agora. Né? A BNCC já está homologada há um tempo, mas as mudanças não chegaram ainda na escola, né? De verdade. Elas não estão consolidadas na escola ainda. Mas o segundo momento é quando chega o ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Chegam ou chegavam, tá? Eu não sei, algumas escolas ainda estão ignorando a base completamente. Estão trabalhando como sempre trabalharam. Mas no ensino médio, quando você começa a trabalhar com trigonometria, a primeira coisa que chega é o radiano. Tá? Chegou o radiano, o círculo trigonométrico, as equações trigonométricas, tá certo? Isso chegava, era normal, tá certo? Agora, depois da BNCC, a BNCC ela não aponta no ensino médio, ela não fala sobre círculo trigonométrico de uma maneira, ou essa parte mais analítica do círculo trigonométrico, as equações trigonométricas, ele não fala sobre isso. Então eu acho que o currículo que a base vai induzir certamente vai ser um currículo sem isso, a menos que os professores lutem muito por isso. Mas como é um problema, né, que é muito grande nas escolas, inclusive entre professores, eu acho muito provável que a trigonometria na escola vire apenas trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? E funções trigonométricas, e a gente vai acabar meio que pulando o círculo trigonométrico, por mais incrível que isso possa parecer, ou falando muito pouco. E a universidade, quando receber esses estudantes, ela vai ter que se virar. Ela vai ter que preparar os estudantes para essa trigonometria básica do ensino médio, porque não está mais na base. Muitas fórmulas de trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado do ângulo é 1. 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo é secante ao quadrado do ângulo. Cosseno de A mais B, sabe aquelas coisas? Então muitas fórmulas, voltas e voltas no círculo trigonométrico, e todo mundo fica tonto e todo mundo tem problema para poder entender essas coisas. Esse seria o segundo momento da trigonometria na educação básica. O primeiro, bem ligado a triângulo, a proporção, a medida, obtenção de medida, e de repente chega um círculo trigonométrico que é um outro ambiente, muito mais analítico, observando comportamentos de sinal e tudo mais. É uma coisa bastante diferente. E essa transição é muito complicada. Eu quero falar sobre ela aqui. Beleza? Eu vou passar para algumas perguntas, porque eu vou entrar agora no radiano. Então, antes de entrar no radiano, deixa eu falar com os professores, com os estudantes que estão aqui
no chat, pessoal. Vamos lá, pessoal que está aí. O professor Juliano Salvarani, olha só que legal que ele está falando aqui pra gente, olha. Concordo plenamente com você, professor. Essa mania de querer contextualizar tudo se torna artificial. Tem conceitos que servem apenas para calcular e pronto, pois fazem parte de algo complementar. Há vários conteúdos matemáticos, Juliano, que nasceram sobre outros problemas matemáticos. Quer dizer, eles são conteúdos de matemática construídos sobre objetos abstratos da matemática, né? Boa parte da álgebra do século XVI em diante é assim, né? Ela envolve processos abstratos construídos sobre a própria ferramenta matemática desenvolvida até então. Não é ligado diretamente, né? A trigonometria, ela é bastante conectada a várias questões interessantes do nosso cotidiano. O problema, para mim, nem é a questão de contextualizar ou não, mas é o ponto de você forçar uma contextualização artificial para você usar ângulos notáveis, por exemplo. A gente sabe sendo de 30, 45 e 60. Então, todos os ângulos vão ser 30, 60 e 45. É dose para leão, né? E os problemas da vida, eles não estão nem aí para isso. Os ângulos são quaisquer. Inclusive, eles devem ser aproximados, devem ser medidos, estimados, né? E aí eu acho que o estudante saber pegar uma calculadora, fazer algumas medidas, fazer umas contas, estimar o ângulo, seria muito legal, né? Normalmente, estimar o ângulo é uma coisa mais complexa que você não consegue fazer manualmente, né? Por vezes, tá certo? Então você tenta fazer estimativas, né? E aí eu acho que a gente não está muito pronto para isso. Mas certamente, se você quiser contextualizar polinômios, ou você quiser contextualizar matrizes, por exemplo, que são conteúdos de matemática de passagem que se dão sobre outros conteúdos matemáticos, às vezes você força uma barra e cria realmente, como você falou, algo muito, muito, muito artificial. Então o Valdir Alves está falando aqui, olá Matias e colegas, boa noite, ótimo tema, obrigado Valdir. Eu estava falando aqui, Valdir, em breve a gente vai ter um especial sobre geometria, amigão. Então aquele assunto que você pediu há um tempão em um programa da Matemática Humanista lá atrás, alguns meses atrás, sobre visualização, eu não me esqueci. E o programa vai para você, Valdir. A gente vai chegar, vai trabalhar e vai falar sobre visualização. Uma entrevista muito bacana. Então dá boa noite a Cláudia Andrade, a Luciana Rodrigues, todo mundo que está chegando. O André Contador que está aqui, olha só que legal. Um abraço para todos. Vamos então seguir, que hoje a gente está... Agora olha só, momento de pegar a caneca. Olha só. Olha só, agora... Apertem os cintos, queridos, porque eu vou falar sobre radiano. O que é radiano, de onde vem, qual a intenção do radiano, e vou desmistificar algumas coisas que muitos professores se equivocam e falam coisas erradas do radiano. Então, vamos lá. Para evitar polêmicas, eu vou querer... Deixa eu só zerar minha câmera aqui para ela não parar no meio. Eu queria falar com vocês o seguinte. Vamos lá. Eu queria combinar com vocês agora algumas nomenclaturas que eu vou usar na minha fala. Tá certo? Agora. Então, vamos lá. Quando eu falo que um certo comprimento mede 3 metros... 3 metros é uma medida de comprimento. 3 metros é uma medida de comprimento. O valor numérico da medida é 3. E a unidade de medida é o metro. Agora, se eu pego o mesmo comprimento
e eu uso uma outra unidade de medida, por exemplo, centímetros, eu obtenho 300 centímetros. Então, 300 centímetros é uma outra medida. É uma outra medida, cujo valor numérico é 300 e cuja unidade é o centímetro. O ponto que eu quero destacar aqui, que para mim é importante que vocês entendam, é que quando nós escrevemos e nós dizemos que 3 metros é igual a 300 centímetros, tá certo? Quando eu falo que 3 metros é igual a 300 centímetros, eu não estou dizendo que as medidas são iguais. Isso é uma coisa que a gente tem que entender que é complexo. Apesar desses dois risquinhos significar igual, quando eu escrevo, por isso que eu botei entre aspas, que 3 metros é igual a 300 centímetros, o que eu estou dizendo é que essas duas medidas, elas medem o mesmo comprimento. Quer dizer, um mesmo comprimento. Comprimento é a grandeza que é medida. Tá? Então eu tenho um segmento, tá certo? Que tem um certo comprimento. Aí eu vou medir, dá 3 metros. Aí eu meço com unidade de centímetro, dá 300 centímetros. Então, essas medidas, elas são diferentes, porque a unidade de medida e o valor numérico é outro. O que eu digo é que elas são equivalentes. Então veja, 3 metros e 300 centímetros não são iguais. Elas são equivalentes. Tá? O que são iguais são os comprimentos que elas medem. Está claro para vocês isso? Porque a minha fala a seguir, ela repousa fundamentalmente aqui. Há, na matemática escolar, erros que professores e estudantes cometem com muita frequência, que é confundir uma grandeza com a sua medida. Exemplo, no senso comum, a gente fala assim: qual é a área da sua casa, Matias? A área da minha casa é 64 metros quadrados. Então, isso que eu falei, que a minha área é 64 metros quadrados, é o jeito comum da gente falar. É o senso comum falar com as pessoas. Mas, matematicamente, o correto não é falar que a área é 64 metros quadrados. O correto é falar que a área da minha casa, ela mede 64 metros quadrados. Isso é uma medida. Eu posso pegar outras medidas para a minha casa e a área ser a mesma. Ou seja, uma mesma área pode ter infinitas medidas diferentes se eu mudar a unidade. Por exemplo, temperatura. Se eu meço uma temperatura em graus, em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, uma mesma temperatura pode ter medidas diferentes. Tá certo? Então, prestem atenção. Um mesmo comprimento pode ter infinitas medidas, dependendo de qual seja a unidade de medida considerada. 3 metros é uma medida. 30 decímetros é outra medida. 300 centímetros, outra. 3.000 milímetros, outra. São 4 medidas diferentes, mas elas são equivalentes, pois medem um mesmo comprimento. Está claro para vocês, queridos? Mesma coisa, olha aqui em cima de mim, ó. 104 graus Fahrenheit e 40 graus Celsius são medidas diferentes de uma mesma temperatura. A temperatura é a grandeza que está sendo medida. 104 Fahrenheit é uma medida. 40 graus Celsius é outra medida.
Tá certo? Então, nessa minha fala agora sobre o radiano, eu preciso ser muito claro sobre isso, porque é um ponto que esse é o ponto-chave do entendimento do radiano como unidade de medida angular. Tá certo? O radiano é uma unidade de medida angular. Tá certo? Então vamos lá. Tá claro? Pessoal do chat, o Valdir Alves está falando aqui, olha, perfeito. O conceito de equivalência é fundamental. Beleza? Então, ainda que nós escrevamos 3 metros igual a 30 decímetros igual a 300 centímetros igual a 3.000 milímetros, essas medidas não são iguais. Elas são equivalentes. O que é igual é o comprimento que elas medem. Beleza ou não? Tá certo? Então vamos entender o que é radiano. Prestem atenção, eu vou ser lento, eu vou explicar com o máximo de dedicação para que todos entendam isso. O radiano, ela é uma unidade de medida angular. É uma unidade de medida angular, definida em meio a uma propriedade fundamental das circunferências. Tá? Então, toda circunferência possui uma propriedade fundamental. Toda circunferência possui essa propriedade. Qual é? Há uma relação de proporcionalidade entre um arco dessa circunferência e o ângulo central que define esse arco. Então, se eu tenho uma certa circunferência, tá certo? E eu tenho um ângulo central, e esse ângulo central define um arco, tá certo? Tem um arco e um ângulo central aqui. O comprimento desse arco daqui é proporcional à abertura desse ângulo. Então, essas grandezas, elas são proporcionais. Isso é uma propriedade das circunferências. O comprimento de um arco é proporcional ao ângulo central que define esse arco. Então, isso é uma coisa que eu vou usar. Agora que vem o ponto, eu vou falar devagar. Quando eu vou agora pegar um arco da minha circunferência, tá? Um arco, um trecho da minha circunferência, e eu vou pegar o raio da minha circunferência. São objetos que possuem a grandeza comprimento associado. Eu posso falar do comprimento do arco e eu posso falar do comprimento do raio. Certo ou não? Então digamos que eu use uma mesma unidade de medida de comprimento para medir o arco e o raio de uma circunferência. Vamos botar metros. Digamos que eu use o metro para medir o arco de uma circunferência, um arco, e medir o raio dessa circunferência. Então, já que há uma relação de proporcionalidade entre o arco e o ângulo, o ponto é que quando eu uso uma mesma unidade de comprimento para medir o arco e o raio, essa constante de proporcionalidade ela depende apenas tá? Do raio, da circunferência e da medida angular que está sendo usada. Eu sei que isso parece complicado, parece complexo. Eu vou no próximo slide mostrar uma figura e vai ficar claro. Deixa eu dar oi, Vivian. Vivian Patrícia chegou, beleza. Bárbara Marinho, Marcele Santos, tá todo mundo chegando. Chegaram na hora certa. Eu estou explicando o que é radiano. Então espera um pouquinho aí, já vai ficar claro. Então eu vou sair de cena para aparecer essa figura aí. Prestem atenção aí, ó. O que é um radiano? Vocês estão vendo uma circunferência, ela tem raio R. O que eu estou chamando de um radiano, tá? É a unidade de medida, né, o ângulo, né, que eu assumo
como unidade de referência de medida angular, em que o comprimento do arco que ele define é o mesmo do raio. Ou seja, um radiano ele é o ângulo em que o arco que ele define tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Tá certo? Então, por isso que a gente chama de radiano. Mas eu vou falar por que isso acontece. Vamos lá. E esse é o ponto central. Por que definir o radiano como sendo um ângulo onde o arco tem o mesmo comprimento do raio? Por quê? A intenção é que a constante de proporcionalidade entre ângulo e arco e comprimento do arco, ela seja igual ao valor numérico do raio. Então, eu vou explicar isso. Esse é o ponto central. Eu sei que está parecendo talvez um pouco complicado, mas eu vou passar para o próximo slide, vai ficar claro. Prestem atenção. Olhem aqui essa circunferência branquinha, tem um ângulo central com um ângulo alfa radianos. Então, o ângulo central ele mede alfa radianos. E digamos que eu esteja medindo o comprimento do arco, que eu chamei de C, esse azulzinho, eu esteja medindo na mesma unidade de comprimento que eu estou medindo o raio. Vamos colocar metro, só para combinar? Então, tipo, digamos que eu esteja em cima mede C metros e o raio mede R metros. Tá certo? Então, vamos lá. Digamos que o arco ele meça 3 metros. 3 é o quê? Como eu falei antes, é o valor numérico da medida. E metros é a unidade. Então, se o arco mede C metros, o C é o valor numérico da medida. Se o raio mede R metros, R é o valor numérico da medida do raio, em metros. Alfa é o valor numérico da medida angular, em radiano. Então eu tenho alfa, valor numérico, radiano, unidade, C, valor numérico, metro, unidade, R, valor numérico, M, unidade, metro, unidade. Então alfa, nessa fórmula que está aqui, C, R e alfa são valores numéricos. Eles não são medidas. R, alfa e C não possuem unidade associada nesta igualdade. Vocês lembram que o comprimento do arco é alfa vezes o raio? Né? Só que esse alfa é o valor numérico da medida em radiano do ângulo. E R é o valor numérico da medida do raio. Não há medidas aqui. Há apenas valores numéricos. Está claro mais ou menos até aqui? Vai ficar mais claro. Aguenta aí. Cara, nem que eu fique aqui até meia-noite explicando isso, nós vamos sair sabendo que é radiano. Olha só. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide. Qual é o ponto que eu quero chegar e que é o ponto que vários estudantes e professores... Cara, eu já ouvi professores, o cara bobobó do bobobó, doutor, falando que o radiano é adimensional. Isso é uma das maiores besteiras que a gente pode falar. O radiano é uma unidade de medida. Como pode ser adimensional? Então a última coisa que o radiano é adimensional. Isso está errado. Dizer que o radiano é adimensional está errado.
E eu vou explicar agora, em todos os detalhes, por que está errado. De onde vem esse erro? Qual é o motivo? Por que até mesmo professores super experientes falam que o radiano é adimensional? O erro é porque aquela fórmula C é igual a alfa R, ela é vista como sendo uma fórmula envolvendo medidas e não os valores numéricos. Esse é que é o problema. Então eu vou explicar. Olha só de onde vem o erro dos professores. Eles falam assim: C é alfa R. Então o alfa, dividindo por R, o alfa vai ser C sobre R. Então C é o comprimento do arco. R é o comprimento do raio. Então, C metros, R metros, são medidas de comprimento. Então ele olha para C e ele vê C como medida e não como valor numérico. Ele tem que ver C como valor numérico. Mas não, o erro dele é olhar para essa fórmula aqui e olhar o C como C metros e o R como R metros. Aí quando ele escreve o alfa igual a C sobre R, ele vai querer cortar metro com metro. Ele fala assim, olha, C e R estão na mesma unidade, eu vou cortar metro com metro, e aí, depois que corta as unidades, o alfa é adimensional. Isso está errado. C e R não são medidas. C e R são valores numéricos. E alfa também. Nessa fórmula que está aqui, queridos, do meu lado, só há valores numéricos. O que eu estou dizendo é, quando o comprimento de um arco e o raio forem medidos por uma mesma unidade de comprimento, e alfa, o ângulo central, for medido pela unidade de medida angular radiano, então o valor numérico da medida de comprimento do arco, que é C, é igual a alfa vezes R, onde alfa é o valor numérico da medida do ângulo e R é o valor numérico da medida do comprimento do raio. Então, queridos, radiano não é adimensional. Radiano é uma unidade de medida angular, como é o grau, como é o grado. Beleza? Formamos aqui ou não formamos? Eu sei que é tenso, mas, queridos, isso daqui é uma loucura, tá? Há professores que super experientes que falam que o radiano é adimensional. Como pode uma unidade de medida ser adimensional? Entendeu? Não é. O que acontece é que a fórmula C igual a alfa vezes R envolve não medidas de comprimento e medidas angulares. Envolve os valores numéricos das medidas. Quando o arco e o raio estão medidos pela mesma unidade de comprimento e o ângulo medido por radiano. É isso. Beleza, queridos? Então, CR alfa, valores numéricos. Tá bom? É isso que está escrito aqui do lado, é o que eu falei agora. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, perguntem agora, porque é hora de perguntas. Aí a Débora Moraes está fazendo um coraçãozinho. O coraçãozinho. Amanhã estaremos lá em São Pedro da Aldeia. Matemática Humanista vai fazer uma palestra lá em São Pedro da Aldeia. Hoje eu fiz uma palestra no CAIC, Nações Unidas, estudantes lindos e maravilhosos. Chegou a Vivian Patrícia aí, a Bárbara Marinho está falando perfeito. Não sei, o pessoal tá quietinho aqui no chat. Eu acho que eu assustei os humanistas todos
falando do radiano. Mas, queridos, deixa eu falar aqui. O Marcos está perguntando aqui uma coisa. Marquinho, e aí, amigão? Diga lá. Isso não tem a ver com uma interpretação da fração CR como medir C tomando como unidade de medida o R? Não, pode ser. Isso aí pode ser um jeito de perceber, né? O ponto é que, nesse caso daí, é uma unidade de medida que é outra, e não a unidade de medida de comprimento. Né? É uma outra unidade de medida, interna à fração. Mas talvez seja daí. Mas o que eu digo para vocês é que o radiano ele não é adimensional. Ele é uma unidade de medida fundamental. Tá certo? E a questão desse mal entendido, Marquinhos, é justamente do fato de entender C e R como medidas, né? Como grandezas que foram mensuradas por uma mesma unidade de medida, aí você corta as unidades de medida, né? Isso daí ferrou. Isso daí é que ferra as coisas. Essa história de que C é alfa R é uma relação entre valores numéricos. Beleza, Marquinhos? Ó, a Débora tá comemorando que amanhã é lá em São Pedro da Aldeia. É isso daí, maravilha, Débora. Valeu, queridos. Vamos seguir? Vamos seguir adiante? Vocês estão curtindo o episódio? Então vamos lá. O círculo trigonométrico agora. O que muda no círculo trigonométrico? Bom, no ensino fundamental, né, antes da BNCC, a trigonometria era só no triângulo retângulo. Agora, né, quer dizer, ângulos agudos. No triângulo retângulo, os ângulos, se você tem um ângulo que mede 90 graus, os outros dois são necessariamente agudos. Então toda a trigonometria que era feita no 9º ano era uma trigonometria apenas de ângulos agudos, tá certo? De ângulos agudos. O objetivo lá no 9º ano era, como eu mostrei aqui, obter algumas medidas, tá certo? Obter algumas medidas. O próximo momento, que é justamente quando chega no círculo trigonométrico, é que você sai de um estudo de projeções e você vai querer encarar fenômenos circulares com maior porte. Né? Você pode pegar, por exemplo, como é que é o nome daquilo? Escapuliu agora, o pessoal aí do chat me ajuda. Você pegar uma corda, amarrar numa bola e você ficar rodando assim, por exemplo, você ficar rodando, você tem um movimento circular que, por vezes, os ângulos envolvidos não são apenas agudos. Você tem ângulos obtusos também, tá? Na história. Então, a trigonometria no triângulo retângulo, ela não daria conta. Marimba, é isso aí, valeu. Marquinhos, salvou. Então, a trigonometria no triângulo retângulo, ela não daria conta de invadir os casos em que os ângulos podem ser obtusos. Além disso, o objetivo central, quando você vai querer investigar movimentos circulares, não é só obter medidas. Você quer, na verdade, determinar posições, propriedades, né? A localização da partícula. Você quer tentar pêndulo também, o Matheus está falando aqui, tá certo? Você quer determinar várias propriedades. Então, quer dizer, você tem no ensino fundamental uma trigonometria de pequena escala, que é projeção, medidas diretas, obtenção de medidas, e um segundo momento, que é quando vai para o círculo trigonométrico, que você vai tentar entender fenômenos circulares, que admitem ângulos obtusos. E aí a ênfase não é mais só medida, né? É perceber comportamento de modo geral. Então, por exemplo, no círculo trigonométrico, nesse caso que está aqui do meu lado, eu tenho um ângulo agudo. Mas, de repente, o ângulo vira isso daqui, vira um ângulo obtuso, por exemplo. Tá certo? Então, isso é uma coisa diferente, né? O que muda no círculo trigonométrico é que eu começo a encarar ângulos
que tem um perfil, digamos assim, estão em outro escopo, né, de variação. Tá ok? O círculo trigonométrico, uma pergunta interessante. Por que escolhemos o círculo com raio medido 1? Isso aí é uma coisa que todo mundo pergunta para mim. Né? Poxa, eu podia ter um círculo trigonométrico medindo 2? Claro que sim. Você quer que meça quanto? 10? Manda ver. O raio pode ser o que vocês quiserem. Eu vou até falar uma coisa curiosa. A menos de questões de escala, todas as circunferências são iguais. Concordam? Então, se vocês pensarem em uma circunferência de raio 10 ou de raio 2, é só uma questão de reescalar. Né? Qual é o ponto? O ponto é que, se eu quero que a minha circunferência tenha raio R, e eu estou com relações de semelhança envolvidas ali, né? Então, no caso, quando eu projeto o ângulo para poder pegar o cosseno embaixo, em vez de eu obter o cosseno, eu tenho o cosseno multiplicado por R. Em vez de eu ter o seno aqui no eixo das ordenadas, eu vou ter o seno multiplicado por R. Então, quando a gente escolhe o raio igual a 1, a vantagem que há é que as projeções elas já dão direto o valor exato do cosseno e do seno, tá certo? Então é uma conveniência. Se alguém tiver afim de ficar com uma circunferência de raio 2 e no final, né, dividir tudo que obtiver por 2, manda ver, tá certo? Não é nenhum problema. Então, tá certo? Isso é uma coisa que eu queria falar porque um monte de gente pergunta por que o círculo trigonométrico tem que ter raio 1. E não tem que ter raio 1, pode ter qualquer raio. Né? O que eu acho é que ter 1 é melhor. Raio 1 é melhor, tá certo? Eu vou ficar aumentando as minhas medidas ou colocando fatores multiplicativos ali em todo lugar, me enchendo a paciência. Então não é uma coisa muito conveniente, tá certo? O que mais muda? Quando eu penso em ângulos obtusos, né, como esse que está ali, ou como esse, o que muda? O que muda, na prática, é o olhar relativo. Quando eu falo o olhar relativo, é porque isso que está aqui, queridos, é igual a isso. Veja, é igual a isso daqui. É a mesma coisa. A diferença é que aqui, quando eu falo olhar relativo, é porque, por exemplo, lá naquele primeiro que está lá embaixo, você vê que o meu triângulo ele está virado para cá. Então, o meu cosseno ele fica negativo. Eu começo a ter um olhar relativo sobre as projeções, se elas estão à direita da origem, se estão à esquerda da origem. Não que o comprimento da projeção seja negativo, não é isso. Todo comprimento tem medida positiva. Agora, o cosseno, ele, em vez de ser o comprimento, como era nos ângulos agudos, ele agora pode ser menos o comprimento, conforme esse ângulo seja obtuso. O mesmo pode acontecer se o triângulo estiver virado para baixo, que é o segundo que está ali, olha. O cosseno e o seno são negativos. E nesse último aqui, mais pertinho de mim, só o seno é negativo. Então, qual é o ponto que eu quero colocar para vocês aí? É que o ponto-chave da história, e é o ponto mais fundamental do segundo momento da trigonometria no ensino médio, é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Ninguém dá bola para ela, mas ela é a chave. Por quê? Porque a redução ao primeiro quadrante significa você reduzir o caso de ângulos obtusos à consideração de ângulos agudos, olhando só os sinais. Ou seja, é como se, a menos de um ajuste de sinais do cosseno ou do seno,
tudo fosse primeiro quadrante. Ou seja, o primeiro quadrante é a trigonometria do 9º ano do fundamental. Ou seja, a redução ao primeiro quadrante é a ponte da trigonometria do ensino fundamental para a trigonometria do ensino médio. Caramba! Então esse é o ponto que os professores devem usar a seu favor muito. Fiquem muito tempo na redução ao primeiro quadrante, porque é onde os estudantes vão conseguir conectar aquilo que eles viram no ensino fundamental com aquilo que eles estão vendo agora no ensino médio. É o ponto de conexão, tá? Quem viu o episódio sobre como estudar matemática, aqui da Matemática Humanista, há algumas semanas atrás, eu recomendo, pessoal que não viu, veja, porque lá eu falei sobre a abordagem local, sobre estudar as vizinhanças. Então, isso se aplica exatamente aqui, né? A redução ao primeiro quadrante é uma movimentação entre um conhecimento em tese, né, já construído do estudante que vem do fundamental e que agora chega no ensino médio. E o professor deve aproveitar esse conhecimento. Beleza? Vamos lá. O que mais muda? Olha só que loucura. Isso é que é uma loucura. No ensino fundamental, se eu perguntar para um estudante assim, olha, qual é o ângulo que tem seno igual a 1/2? Qual é o seno? Qual é o ângulo, perdão, que tem seno igual a 1/2? Se você perguntar isso no ensino fundamental, pô, a garotada, 30 graus, ora, beleza, 30 graus. Todo mundo sabe que é 30 graus. Aí, de repente, no ensino fundamental, no ensino médio, se eu perguntar qual ângulo tem seno igual a 1/2, no ensino médio, primeiro, numa primeira volta, em uma volta eu tenho 2 ângulos com seno igual a 1/2. 30, que é π sobre 6 radianos, né? E 5 π sobre 6 radianos, que é 150 graus. Você vê que eu tenho aí uma reflexão no eixo das ordenadas. E eu tenho 2 ângulos com o mesmo seno fechando no meio, nesse segmento piscante ali, vermelhinho ali no meio. Tá vendo ali, ó? Como é que pisca? Efeitos especiais da matemática humanista. Cara, eu me divirto absurdamente nisso aqui. Então, mas aí depois que você vê isso, você fala, nossa, nessa volta tem 2 ângulos que tem seno 1/2, π sobre 6 e 5 π sobre 6. Mas, como você está num círculo, você pode ficar fazendo mais voltas para um lado ou mais voltas para o outro. Então, quando você vai escrever a resposta, você escreve aquela coisa horrenda que está ali. Seno de x é 1/2, isso implica que o x ele é π sobre 6 mais 2kπ, tá? Ou 5 π sobre 6 mais 2kπ, tá certo? Esses são famílias de ângulos, são infinitos ângulos. Então veja, o que muda quando você olha de um caso para o outro? O que mudou? Mudou o jeito de escrever, mudou a unidade de medida angular, né? Mudou até a perspectiva de análise, é muito mais analítica no ensino médio. Eu estou olhando os quadrantes, eu estou pensando nas voltas, né? O jeito de escrever piorou. Então, ops, e ficou tudo escuro. Então, o que muda é que muda a sintaxe algébrica, ganha um jeito muito mais algébrico de se escrever. O escopo angular agora é muito maior, porque antes eu tinha só um ângulo agudo. Agora eu tenho um ângulo obtuso, eu tenho várias voltas, eu tenho várias, né, eu tenho uma ambiência circular que me faz pensar de diferentes maneiras, envolvendo inclusive transformações geométricas, né? O Luiz Roberto está falando aqui no chat uma coisa muito legal. Deixa eu destacar o que o Luiz Roberto falou aqui no chat. Ó. Eu sempre chamei de rebatimento ao primeiro quadrante. É isso aí. Quer dizer, todas essas questões, há um conjunto de transformações geométricas, inversões, reflexões,
para um lado, para outro, para baixo, horizontal, vertical. Então isso daí são digamos assim, são mudanças, né, que chegam no ensino médio e que contrastam muito com a trigonometria que era feita no ensino fundamental. Tá certo? Então esse é um ponto que nesse segundo momento muda bastante, né? E aí vem um terceiro momento, tá certo? Um terceiro momento. O terceiro momento seria mais no final do ensino médio. Isso é uma coisa que está na base. A base fala sobre funções trigonométricas, função seno, função cosseno e tudo mais, mas o segundo momento do círculo trigonométrico ela não é explícita. Isso pode trazer problema no futuro. Mas o que eu quero dizer é que entra em cena a perspectiva variacional, verdadeiramente. E você começa a falar de funções trigonométricas. Ou seja, toda aquela movimentação no círculo trigonométrico, né, como que o seno e o cosseno funcionam, né, a questão da variação do seno e do cosseno ali dentro, né, a questão do comportamento periódico e tudo mais, né, isso tudo acaba sendo representado de uma outra maneira completamente diferente e nova, né? Isso tem a ver com você querer agora descrever fenômenos periódicos de maior porte, né? É muito curioso a gente ver que a trigonometria, nesses três grandes momentos, é três momentos históricos. Um momento histórico de primeiro porte, um segundo momento histórico, né, onde você está fazendo uma análise dentro da própria trigonometria, mais analítica, e um terceiro momento, que é o último, que é mais descritivo e mais variacional, né, de você querer modelar fenômenos da física matemática. Nosso século XVIII é impregnado de funções trigonométricas por todos os lados. Se você olhar o que aconteceu no século XVIII e XIX, as funções trigonométricas elas ganharam um destaque brutal, inclusive na representação de outras funções para resolver problemas da física matemática, com os trabalhos de Fourier. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante, eu até posso falar sobre isso em um próximo programa da Matemática Humanista, tá certo? Então esse é um ponto, como eu disse, está na BNCC, fala rapidamente sobre isso, tá certo? No entanto, eu volto a destacar, há falta de apontamentos explícitos do segundo momento, que é o círculo trigonométrico. Isso poderá trazer problemas nesse terceiro momento. Porque para você entender, né, que o seno é periódico, entender que varia de -1 a 1 e tudo mais, e outros pontos, né, entender frequência, tudo mais, velocidade, variação, tudo isso são pontos que você ter uma leitura no círculo trigonométrico ajuda muito, tá certo? E aí a base nesse ponto ela é um pouco omissa, tá certo? Então, grosso modo, resumindo a fala dos três momentos da trigonometria na educação básica. Primeiro momento, trigonometria, o que antes estava no final do fundamental, agora está tudo no médio agora. A BNCC está jogando tudo de trigonometria no médio, queridos. Isso daí era visto no 9º ano. Agora isso daí que está ali, esse primeiro momento, está no ensino médio também. Tá? Então esse primeiro momento, projeções, medidas, ângulos agudos, proporção, é quase que aritmético o negócio. Segundo momento, está aqui em cima de mim, mais analítico, com variações, estudos de sinal, do seno, do cosseno, da tangente, da cossecante, da secante, o que elas significam, aquele bando de fórmulas, aquelas relações todas deduzíveis por semelhança. Isso tem que ser dito na escola, né? E um terceiro momento das funções trigonométricas, né? Da função trigonométrica seno, cosseno, tangente, né? Então, esses comportamentos aqui variacionais e a representação gráfica desses comportamentos variacionais, isso aí tem que ser feito à luz de uma análise do círculo trigonométrico. Entendeu? Você entender, né, que a tangente explode quando eu me aproximo, né, de 90 graus, por exemplo, ou de π sobre 2 radianos, tá certo? Isso é um ponto que faz sentido ver quando o ângulo está indo para 90, né?
faz sentido você ver a tangente explodindo, né? Mas se eu não falo do segundo momento, eu vou para o terceiro momento, as pessoas vão só decorar os gráficos. E aí vai ser uma coisa complexa. Perguntas, queridos. O programa está acabando. São 9h30. Estamos a 1h27 aqui falando. Olha aqui, o Ronaldo Raimundo fez uma colocação interessante. O Ronaldo fala assim, ó. A trigonometria no triângulo retângulo, no 9º ano, é muito mal vista. Sem dúvida, é muito mal vista mesmo. Por estudantes e por professores. Tá certo? Muitos professores acharam melhor a passagem da trigonometria do ensino fundamental para o ensino médio. E aí no ensino médio você foca em semelhança, foca nas razões de semelhança e como que elas impactam as relações métricas. Deduz o teorema de Pitágoras a partir das relações de semelhança. Isso é uma coisa bacana, eu acho até correto, porque, grosso modo, como eu falei, dar nomes a uma razão de semelhança, seno, cosseno ou tangente, eu não vejo um grande ganho, né? O que eu acho é que eu estou um pouco preocupado é que nessa migração de tudo para o ensino médio, o segundo momento ele está um pouco mais obscuro, né? Na base curricular, na base nacional comum curricular, se você olhar para a parte do círculo trigonométrico, isso não está lá, explícito. Então eu acho que isso poderá induzir nos livros didáticos uma certa economia quando passar por isso. Talvez o mínimo será feito apenas o mínimo para se falar no terceiro momento. Tá certo? Olha, o Luciano Lagos de Ávila está colocando assim: sempre busco a prática. Uso o teodolito artesanal para medir alturas utilizando ângulos reais. Pô, maravilha, Luciano. É isso aí, rapaz. Isso aí é muito bacana. Medir, fazer estimativas, usar calculadora mesmo, sabe? Estimar. Eu acho que é muito legal a gente mostrar que a calculadora, né, é um instrumento absolutamente fundamental que a gente deve usar na escola com um projeto bacana como esse seu, né? Uma atividade super importante, real, com ângulos reais, né? Com dificuldades reais, né? E ninguém vai ficar andando com uma tábua de razões trigonométricas, tá certo? Uma tábua de senos, uma tábua de cosseno. Isso é ridículo. Então, quer dizer, a escola meio que proibir o uso ou não usar a calculadora é o fim da picada verdadeiramente, né? Ó, o Luiz Roberto tá falando aqui uma coisa legal. Ó, eu uso o skate e outros esportes para falar dessas outras voltas, né? Antes de escrever esses monstros. É isso aí, Luiz. Rapaz, vale tudo. Eu acho que você tentar desmistificar, né, esses objetos matemáticos por uma linguagem que os estudantes conheçam e tenham familiaridade, cara, vale tudo. Vale tudo realmente, né? O importante é a gente alcançar a aprendizagem do estudante, né? Maravilha! Então, mais perguntas aí no chat. A gente está chegando perto do fim. Eu vou partir aqui para as recomendações. O pessoal que quiser fazer perguntas, façam as perguntas finais, né? Então, as minhas sugestões finais sobre trigonometria, como aprender trigonometria, eu queria destacar 2 pontos que foram a essência da minha fala de hoje. O primeiro ponto é a compreensão do conceito de semelhança, entender semelhança, proporcionalidade geométrica, né? E aí relacionar essas relações de semelhança com seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Isso é fundamental, o primeiro ponto. Em um segundo momento, fazer a mesma coisa no círculo trigonométrico. Todas aquelas fórmulas de tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Essa fórmula ela é simplesmente escrever e comparar 2 razões de semelhança. Tá certo? A tangente de x é uma razão de semelhança, né? E essa razão é o seno sobre o cosseno, né?
Então isso aí é uma coisa que quando você entende o conceito de semelhança e você leva ele para o círculo trigonométrico, todo aquele mar de fórmulas acaba saindo quando você junta as relações de semelhança com as relações métricas, como o teorema de Pitágoras, por exemplo. O segundo ponto, articular o que eu falei acima com a trigonometria no círculo trigonométrico, usando a redução ao primeiro quadrante, ou rebatimento, como colocou o Luiz Roberto, beleza? Usar a redução ao primeiro quadrante é fundamental na hora de ir para o círculo trigonométrico. Esses são pontos fundamentais para o estudante. Eu acho que são os dois grandes nós. Quando ele passa por isso, o resto fica tudo mais fácil, né? Não cair na armadilha da abordagem local. Isso tem a ver com o programa da Matemática Humanista, que eu falei sobre como estudar matemática. Quem não assistiu, talvez não entenda muito o que eu quero dizer com isso, mas resumidamente, o que seria, grosso modo, você simplesmente estudar aquilo que você aprendeu na aula, aquilo local. Você olhar o círculo trigonométrico e você ficar só no círculo trigonométrico. Você não relacionar com assuntos anteriormente estudados. Então, cair nessa... Você chegar no ensino médio e só estudar a trigonometria do ensino médio é a chave da derrota. É importante que você tente resgatar o que foi feito no ensino fundamental e conecte com o que está sendo feito no ensino médio por meio da redução ao primeiro quadrante. Como ensinar trigonometria? Né? Além de todo esse show de bola que o Luciano Lagos botou, que o Luiz Roberto também, né? De usar várias atividades e representações para poder construir imagens mentais sobre o que está acontecendo, eu destaco investir na articulação do conceito geométrico de semelhança, né? Com a ideia fundamental de proporcionalidade. Eu acho que o professor deve investir muito tempo em proporcionalidade e como essa proporcionalidade se manifesta geometricamente por meio do conceito de semelhança. Gaste um bom tempo nisso, porque a trigonometria, fora a parte analítica, baboseira, técnica e algébrica, a trigonometria é isso daí. No ensino médio, não dar ênfase às fórmulas, tá? Mas sim às relações de semelhança e as relações métricas que as constroem. Ou seja, mostra como essas fórmulas são obtidas, mas não fica só dando as fórmulas, não. Sabe? Eu acho muito ruim esse mar de fórmulas para a garotada decorar. Eu acho que isso daí é você formalizar, é um certo pragmatismo. No fim o que importa é a fórmula, porque é isso que eles vão usar. Mas esse pragmatismo tem um custo muito alto, porque os estudantes desconectam, eles cortam, eles perdem a conexão com o que está acontecendo na escola. Quando pinta uma fórmula injustificada e assim meio que alienígena, é o ponto de desconexão. Estabelecer referências comparativas em sua estratégia de ensino. Isso é uma coisa muito importante. E eu vou explicar isso melhor a seguir. Trigonometria é uma parte da matemática, digamos assim. Há outras partes da matemática, outras matérias, outros campos conceituais. E muitos dos caminhos vividos na trigonometria, esses três momentos vividos na trigonometria, o pequeno porte, o médio porte e o grande porte, isso também acontece em outros campos matemáticos, igualzinho. Por exemplo, o campo numérico, por exemplo. Tá? É a mesma coisa. Você tem o campo numérico, você começa pelo pequeno porte, pelo médio porte e pelo grande porte. Deixa eu mostrar para vocês o quadro a seguir que está aqui. Seria isso daqui. Olha só. Eu tenho... Isso aqui é só um exemplo de comparação. A ideia
fundamental é proporcionalidade. Então reparem só que coisas. Proporcionalidade. A proporcionalidade no campo numérico, ela começa com razões e proporções, com frações equivalentes. Quando você fala que 2/3 e 4/6 são frações equivalentes, tem uma relação de proporcionalidade ali. Quando você trabalha grandezas, né, diretamente proporcionais e tudo mais, por exemplo, a ideia de proporcionalidade está ali. Proporcionalidade inversa está ali. Né? Aí quando você vai para a parte algébrica, aí surge a regra de 3, quarta proporcional, né, problemas, onde você tem 3 dados e quer conhecer um terceiro, né, ou até quando você chega no ensino médio, né, a proporção em termos variacionais viram as funções lineares. Né, f de x igual a k vezes x, por exemplo. Então isso é uma perspectiva variacional. Tá certo? Então você vê que você tem, dentro do campo numérico, 3 momentos. Um mais aritmético, de pequeno porte, um médio porte mais algébrico, resolução de problemas, e o outro com funções lineares, que modelam situações mais amplas. Na trigonometria, é um paralelo perfeito. Olha só que bacana. A proporcionalidade, geometricamente, se manifesta no pequeno porte, numa perspectiva quase que aritmética, como a semelhança. Né? A trigonometria no triângulo retângulo, aquele primeiro momento, quanto é o seno? O seno é 4/6. O seno é 2/3, sabe? Então, você tem um primeiro momento, que é um segundo momento mais algébrico, que seria no círculo trigonométrico, como acontece também no campo numérico, com a noção de proporcionalidade, regra de 3, essas coisas. E, por fim, a perspectiva variacional da trigonometria são as funções trigonométricas. É o terceiro momento. Então você vê que a matemática da educação básica, ela costuma a se organizar dessa maneira. Uma maneira pequeno porte mais aritmética, começa o desenvolvimento do pensamento algébrico, surgem as equações, as letrinhas aparecem, são incógnitas, e no ensino médio surgem as variáveis, né? Não mais incógnitas, variáveis, que é todo um contexto variacional mais amplo. Né? Você não está querendo resolver uma equação algébrica, você está apontando uma relação entre duas variáveis. Então, isso é um ponto bastante interessante, né? Para um professor explorar. É algo sistêmico na educação básica. Eu recomendo esse artigo muito interessante da minha querida Arlete Brito, tá? Trigonometria, dificuldades dos professores de matemática do ensino fundamental. Eu acho que é um artigo bem interessante que traz várias dificuldades sobre as quais eu falei com vocês no programa de hoje. Quem tiver com celular, dá aquela escaneada no QR Code, vai cair direto no artigo da Arlete e da Bernadette. Eu acho que vale a pena vocês lerem esse artigo. O pessoal que é professor, que está interessado em educação matemática, esse é um artigo para lá de interessante. Beleza? E por fim, as últimas perguntas e o boa noite da Matemática Humanista. Acabou o programa. Espero que vocês tenham gostado. Olha só que legal. Temos perguntas aqui. Colocações do Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, esse é o humanista número 1, rapaz. Todo o programa ele está presente. Acho que o GeoGebra ajuda muito na visualização dessas relações e também dos gráficos das funções. Certamente, o GeoGebra ele é um software poderoso, interessante, livre, multiplataforma. Eu acho muito bacana, muito importante que todos conheçam. Quem estiver me assistindo, se não conhecer o GeoGebra, conhece. Vai agora no Google, baixa agora o GeoGebra. Mas o que é importante é que quando vocês forem trabalhar com GeoGebra, vocês criem percursos de formação. Quer dizer, o software ele não vai garantir aprendizagem. Software não garante um bom ensino. O software é uma ferramenta. Então é importante que vocês usem essa ferramenta de uma maneira crítica, de uma maneira
principalmente descentralizadora. Eu acho que isso que o Ricardo falou é muito importante, principalmente quando eu deixo os estudantes manipularem o GeoGebra. Não é o professor com PowerPoint mexendo no GeoGebra, tá certo? É o estudante experimentando, mexendo, criando, fazendo conjecturas, né? Isso daí é que é o grande ponto que eu acho. Boa, Ricardo, colocou bem pra caramba. O Matheus está falando assim, gostaria muito de um episódio sobre o ensino da geometria analítica no ensino médio, para responder uma pergunta fundamental para mim. O ensino da geometria no ensino médio, manipulação algébrica, compreensão geométrica, ponte entre ambas. Pô, Matheus, aí ó, ótima ideia para matemática humanista, um programa sobre geometria analítica. Muito bacana. O que eu posso te adiantar é o seguinte, é que historicamente a geometria analítica ela nasce no século XVII com dois matemáticos bastante importantes, o Descartes e o Fermat. O Descartes, em 1637, ele escreve o discurso do método, e aí um apêndice do discurso do método tem o La Géométrie, a geometria. E nesse apêndice que o Descartes escreveu, ele usa, né, o que hoje nós chamamos de geometria analítica. Não é exatamente como nós fazemos, mas sim uma abordagem algébrica às curvas, né? E isso foi usado de mão dupla. Quer dizer, você usa a álgebra para abordar a geometria e você usa, né, a geometria para dar significado às coisas da álgebra. Então, por exemplo, a geometria analítica, os trabalhos de Descartes e Fermat, foram fundamentais para o cálculo, porque foram eles que permitiram a abordagem algébrica à questão das curvas, da tangência, por exemplo. Tá certo? A resolução do problema da tangência, a geometria analítica foi fundamental para dar conta disso, tá certo? Então eu digo para você que essa sua pergunta sobre manipulação algébrica, compreensão geométrica ou uma ponte, eu acho que está mais para ponte. A questão é em que situações você vai da álgebra para a geometria e em quais situações você vai para a geometria da álgebra, né? Isso aí é uma coisa bastante para você perguntar, né? Ricardo Almeida está falando aqui, só verdade, muito bom, boa noite, valeu, Ricardo. Marquinhos está falando aqui, ó, quando se estuda funções em geral, há uma ênfase nos conjuntos domínio e contradomínio. Eles determinam o contexto das grandezas que você quer modelar. Como abordar isso nas funções trigonométricas? Pois é, rapaz, eu falo para você, o final do século XIX é quando as funções ganharam essa textura conjuntiva, conjuntivitiana. Ei, Marquinho? Domínio, contradomínio, essa coisa da função de A em B, isso até o século XVIII, cara, isso não era assim. Isso é coisa do século XIX, algo mais contemporâneo, né, de você querer formalizar e abordar mais as coisas por meio da teoria dos conjuntos. Então isso é uma coisa que gerou uma analiticidade, né, a algo que é muito variacional da modelagem. Então esse problema que você coloca sobre o contexto das grandezas que você quer modelar, você está vendo a faixa de interesse, tá certo? Quer dizer, o domínio da função, ela é a faixa de interesse de onde você está vivendo o seu problema. Então eu acho que essa sua pergunta, ela tem mais a ver com o problema do que propriamente, em geral, depende do problema que você está vivendo, né? Se tem alguma faixa de ângulos de interesse, por exemplo, quando a gente estuda as funções trigonométricas inversas, né, a gente escolhe domínios específicos, né, justamente mais restritos para que elas sejam bijetoras. Então isso aí é uma coisa interessante, por exemplo, tá certo? O problema as funções trigonométricas inversas. Você escolhe domínios convenientes. Você poderia escolher outros,
né, faixas de ângulos, mas você acaba criando faixas. Então depende muito do problema, de onde você está querendo colocar. Beleza? Olha aí, a Débora está colocando aqui, ó, o programa foi maravilhoso, como sempre. Até amanhã, beleza? Maravilha. O Matheus Gama está colocando aqui, ó, quero aproveitar e convidá-lo para ser meu orientador no TCC de ensino de geometria analítica. Rapaz, eu aceito ao vivo aí, na frente de todos. Olha aí. Maravilha, Matheus, obrigado. Muito obrigado. Marcele está falando aqui, olha, excelente aula. Muito obrigado. Queridos, olha, o programa foi uma delícia. Pessoal que estiver aí assistindo, eu queria pedir a gentileza, pessoal que não tiver inscrito no canal Matemática Humanista no YouTube, aproveita, vai agora lá no YouTube, vai lá e puf, aperta aquele botão lá do se inscrever, toca no sininho, que aí cada vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado. Tá joia? Pessoal, eu agradeço muitíssimo a presença. Eu adorei o programa de hoje. Verdadeiramente, eu achei um barato. Eu espero que vocês tenham gostado também. E a gente volta na semana que vem com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Um abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!